Sou Susana Escária, da Secretaria-Geral do Ambiente. Comigo tenho a minha colega Ana Catarina Pinheiro, responsável pelo Fundo Ambiental na Secretaria-Geral, e Ana Cristina Carrola, da vogal do Conselho Administrativo da Agência Portuguesa do Ambiente e sua equipa. E nós propusemos esta reunião, esta sessão de esclarecimento hoje, dedicada à fileira do têxtil e do vestuário. Não impede que hajam perguntas transversais que caibam em qualquer das sessões, no seguimento da sessão da semana passada, da apresentação do convite ao consórcio, ao estabelecimento de consórcios, no âmbito das fileiras da bioeconomia, componente 12 do Plano de Recuperação e Resiliência. Eu, se calhar, propunha, para ser mais organizado, fazer agora uma pequena apresentação dos traços gerais. Vou partilhar uma apresentação convosco, que posso deixar também no site do Fundo Ambiental, se acharem que é relevante, e depois as minhas colegas vão-me ajudar, certamente, a tirar as dúvidas todas que tiverem por convenientes aqui. Portanto, o espaço é mais vosso do que nosso. De qualquer forma, só para enquadrar o que se passou a semana passada, vamos partilhar mais alguns detalhes do convite. Desde já vou passar. Eu deixo-vos ver, portanto, se estão a ver? Alguém diga, por favor, se estão a ver. Sim, estamos a ver. Obrigada. Portanto, como eu tinha dito, esta apresentação é mais focada na fileira têxtil e vestuário, no seguimento da apresentação que houve mais geral na segunda-feira passada, e basicamente, como tínhamos dito a semana passada, isto vai obedecer a duas fases distintas. Estamos na fase de constituição dos consórcios e de convite à constituição dos consórcios, de acordo com as regras que foram estabelecidas no convite. Ainda temos muitas coisas por dizer, mas de qualquer forma já há algumas regras que podem ter cientes, e no caso da têxtil e do vestuário, os consórcios devem apresentar uma qualidade de equipa e de entidades que permitam abranger estes quatro pilares estratégicos, e que demonstrem que têm atividades, potenciais projetos ou subprojetos e iniciativas que abranjam estes quatro pilares, um dedicado ao biomaterial e tudo o que é relacionado com os materiais, da bioeconomia. Muito importante a questão da circularidade. A sustentabilidade tem que estar presente e tem que ser visível nas várias iniciativas também, e a parte do comportamento, do consumo responsável, da sensibilização, da comunicação e do marketing, da promoção nos mercados externos. E, portanto, estes quatro pilares deverão estar vertidos nas vossas propostas. Como sendo um projeto integrado, têm que ter potenciais parceiros e atividades que deverão ter a qualidade suficiente para abranger estas 6 áreas que estão aqui identificadas, da fileira toda do ciclo de vida da inovação, desde a investigação ao desenvolvimento e inovação. Há iniciativas de inovação produtiva, projetos também virados para o desenvolvimento de plataformas e de bases de dados, eventos para transferência de conhecimentos, ações de participação e capacitação, e de comunicação e de promoção junto aos mercados externos. No fundo, exemplos de iniciativas que podem ser incluídas aqui, estamos a falar do desenvolvimento de processos de extração e fiação de fibras naturais, do desenvolvimento de processos de acabamento circulares, utilizando os resíduos agroindustriais, desenvolvimento de pilotos para a separação dos resíduos têxteis, de metodologias e de critérios que vão permitir aferir a aplicação dos princípios da economia circular na fase da concepção, o que nós designamos por ecodesign, no desenvolvimento das plataformas e das ferramentas, indicadores para o rastreio digital e para medir o nível de sustentabilidade dos produtos e dos processos associados. Portanto, isto são exemplos que devem constar
destas propostas de consórcio. Por exemplo, porquê? Porque esperamos que estes consórcios que vão ser constituídos, os projetos integrados, vão contribuir fundamentalmente para aumentar a integração e a valorização das matérias-primas e de resíduos de base biológicas nos processos produtivos desta fileira, naturalmente, aumentar a eficiência na utilização das matérias-primas, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e aumentar esta cultura do consumo responsável. Todos os projetos integrados têm que ter por subjacente o princípio do regulamento da taxonomia aprovado no Parlamento Europeu, do não significativamente prejudicar o ambiente. E, portanto, este do not harm tem que estar presente nos consórcios que vão ser constituídos e nas propostas que nos vão apresentar. Como já tinha dito a semana passada, estes pilares, os 4 pilares identificados anteriormente, vão ter que ser desdobrados em iniciativas e, por sua vez, que são desdobrados em medidas que são quantificadas por indicadores em que se define um conjunto de marcos intermédios e de metas, os chamados KPIs, em que são identificados o nível de maturidade tecnológica de cada uma das medidas que estão a ser anunciadas, em que há um calendário, um orçamento detalhado associado a cada medida. E as entidades responsáveis por cada uma, pela sua execução, seja promotor ou seja parceiros. Deve ser indicada a duração total do projeto, integrado, de lembrar que depois, em sede de contrato e na negociação do contrato e depois do consórcio aprovado, quando forem definir os projetos e detalhar os projetos, estas medidas devem ser desdobradas até ao nível da atividade. Portanto, se tiverem já alguma ideia, podem já pensar o quanto será o detalhe depois que vão precisar. Relativamente aos KPIs que foram aprovados, que foram enviados à Comissão Europeia e que devem constar também das vossas propostas, são estes 8 KPIs que estão aqui identificados. Portanto, o número de linhas de investigação, desenvolvimento e inovação que vão propor, o número de novos produtos com melhor pegada ecológica, número de linhas piloto industriais que tenham uma maturidade, nível de maturidade tecnológica superior ou igual a 7, consta do anexo 3, o último anexo do convite, o número de publicações técnico-científicas, quais são os relatórios, os estudos de casos ou artigos técnicos e científicos que permitam verificar e medir o número de publicações, o número de plataformas ou de bases de dados produzidas, as campanhas de comunicação e marketing que vão desenvolver, o número de programas de formação e capacitação dedicada e o número de simbioses industriais que conseguem estabelecer entre as várias empresas. Estes são de utilização obrigatória. Aqui são outros indicadores complementares que podem ser utilizados sob proposta fundamentada do consórcio que vão ser apresentados. E, portanto, isto está aqui um exemplo de indicadores que também tendencialmente deviam ser todos seguidos, como a redução do consumo de matérias-primas de origem fóssil, substituição por matérias-primas de base biológica, novamente a redução das emissões com os gases de efeito de estufa, uma descrição do ciclo de vida dos novos produtos, como é que vai ser o aumento da integração e da valorização das matérias-primas, ou seja, resíduos, seja subprodutos de base biológicas nos processos produtivos, o aumento da eficiência na utilização dos recursos do processo de fabricação, a redução de substâncias químicas críticas e o aumento da cultura da produção e do consumo sustentável e de baixo carbono. Esta informação também já tinha sido divulgada na segunda-feira, que o líder do consórcio é líder num único consórcio. Os parceiros podem ser parceiros em fileiras distintas, em mais do que um consórcio, mas têm que mostrar que têm capacidade financeira para tal. E a constituição do consórcio vai ser flexível ao longo do período do projeto integrado e podem entrar e sair parceiros de acordo com as necessidades, fundamentadamente e autorizado pela entidade contratante, e, portanto, há esta flexibilidade, porque se calhar não faz sentido estarem sempre todos os parceiros presentes no consórcio, ao longo de toda a vida útil do projeto integrado. E, portanto, aqui são as características dos líderes de consórcio, estão reconhecidos por despachos e por regulamentos já oficiais, que
todos conhecem, seja a entidade gestora do cluster de competitividade, seja o centro de interface tecnológica ou o laboratório colaborativo. Em termos de parceiros, é muito abrangente. As entidades legalmente estabelecidas em Portugal podem participar como parceiros, sejam empresas, entidades do sistema científico e nacional, as instituições do ensino superior, incluindo os centros de investigação, as entidades privadas não comerciais, as organizações não governamentais, as associações sem fins lucrativos, as organizações de produtores florestais, portanto, estão todos bem-vindos. Esta é, no fundo, a estrutura da memória descritiva do projeto, e está tudo definido no convite, quais as 3 grandes áreas da memória descritiva, os objetivos e objeto do projeto, quais são as necessidades que foram identificadas, a descrição dos pilares estratégicos, as iniciativas e medidas, o calendário e os resultados intercalares que estão previstos, as metas que deverão ser atingidas, nas várias componentes, sejam atividades económicas, de investigação e desenvolvimento, inovação produtiva, da formação e comunicação a desenvolver, da cobertura, identificando qual é a cobertura geográfica do mesmo projeto integrado e a comunicação e as ações de internacionalização de promoção nos mercados externos. Uma estimativa dos custos e avaliação do impacto financeiro. Eu sei que esta é a parte mais difícil, não sabendo as taxas de financiamento, e nós ainda não podemos adiantar nada sobre o assunto, sabendo todos que temos que obedecer às regras de auxílios de Estado e, portanto, a nível nacional ainda não foi definido se mantém o que nós sabemos e que existentes ou se vai haver algum ajustamento e alguma alteração. E na parte 3 da memória descritiva do projeto, as metodologias a desenvolver e a adotar para a execução do projeto. Devo lembrar que estes projetos integrados que vão ser financiados são projetos novos e que fazem todo o sentido no âmbito desta componente 12 do PRR e que não é uma mera financiamento das atividades existentes ou de projetos que já existem no passado e que já têm financiamento. E, portanto, é importante ter isto sempre presente. De qualquer forma, adiantamos que vão ser incentivos não reembolsáveis. Temos esta limitação em termos das atividades relacionadas com formação, capacitação e comunicação e a promoção no seu conjunto não devem ultrapassar os 12% do valor global do projeto integrado. Estas metas e os marcos claramente vão ser contratualizados e vão estar e devem ser cumpridos até à data dos contratos que vão ser celebrados, mas não deverão ultrapassar o 31 de dezembro de 2025 e, como já tinha referido, temos presente as limitações e as regras impostas pelos auxílios de Estado em vigor. E o mais importante também, e alinhado com isto, é que o consórcio deve garantir o seu cofinanciamento. A sua parte não pode ser suportada nem pelo mecanismo do Fundo de Recuperação e Resiliência, nem por qualquer outro fundo público, nacional e comunitário. Não pode haver aqui acumulação de fundos públicos. Por exemplo, estamos a falar de, não pode ser financiado o cofinanciamento, por exemplo, com o Fundo Ambiental ou com outro tipo de sistemas de incentivos que existam. Portanto, pode ser o cofinanciamento, pode ser com capitais alheios, sim, mas não públicos. E, portanto, eu sei que esta é a parte mais preocupante agora para quem está, provavelmente, para quem está a constituir o consórcio. Infelizmente, assim que tivermos mais informação sobre isto, nós divulgamos. E estes são o detalhe no formulário eletrónico. Este formulário eletrónico pode ser preenchido sequencialmente, pode ser gravado e ser preenchido por vários momentos, não tem que ser feito tudo de uma só vez e, portanto, tudo é feito na plataforma. Se tiverem alguma dúvida de acesso ao back-office e não esteja a funcionar, o engenheiro Pedro Gomes, que está aqui presente, pode-vos ajudar e, por favor, sigam os contactos que foram disponibilizados no site do Fundo Ambiental para o efeito. Estes são os critérios e os requisitos de acesso, seja ao nível da aceitação dos termos de convite e da existência dos impedimentos legais clássicos dos sistemas de incentivos, seja depois nos critérios de seleção, em que são uma média aritmética simples de 3 grandes áreas, a relevância, a implementação, o impacto dos projetos integrados e essa relevância em termos de alinhamento com o que está previsto no número 4 e 5 do convite ou nos documentos que estão a aceitação
do que está elencado no ponto 6 do convite, de toda a informação necessária, quer para o promotor do projeto, quer para os parceiros. Eu sei que é muito detalhe, mas nós não conseguimos medir a qualidade do consórcio se nós não soubermos exatamente quem são os seus parceiros. Não se esquecer de preencher a declaração de consórcio completo, detalhar a memória descritível, tendo limitação das 6.000 palavras, e a descrição do projeto, o mais possível que for nesta fase. Aqui, a existência dos impedimentos legais são os normais que vocês estão habituados no Código de Procedimento Administrativo, no CCP, peço desculpa. A relevância em relação ao consórcio, aos projetos integrados, portanto, vai ser o grau de alinhamento com os objetivos, quer do documento, quer do PRR, quer da própria componente. Principalmente deve-se perceber o contributo que vai ter para as transições ecológica e digital, para a redução das emissões de carbono, seja diretamente ou indiretamente, para o crescimento económico, para a justiça social, um alinhamento com todos os objetivos da bioeconomia sustentável e do PRR em particular, quer na inovação, quer para a incorporação de matérias de base biológica, para o aumento da circularidade dos processos produtivos ao longo da cadeia de valor, e o alinhamento para os pilares de intervenção identificados para cada uma das fileiras, neste caso o têxtil e vestuário, e depois toda a parte da qualidade do projeto em si, quem é a equipa, que recursos humanos, financeiros e tecnológicos têm mobilizados para tal, como é que vai ser a comunicação, o plano de comunicação que estão a pensar desenvolver, qual é a escala de maturidade tecnológica que vai ser desenvolvida, todo o detalhe técnico está presente e é avaliado nesta componente de implementação, e depois do impacto na sustentabilidade a médio e longo prazo, que é nas várias componentes que estão no PRR e a nível nacional das prioridades de política nacional, da transição ecológica, da digital, do desenvolvimento económico sustentável, qual vai ser o impacto na penetração dos mercados e na própria disseminação dos métodos e resultados. E, portanto, esta é a fórmula que nós estamos a pensar aplicar. É arredondada às milésimas para não haver problemas em caso de desempate e, portanto, termos aqui um detalhe mais técnico, com poder decidir melhor. E estas são as informações, os links e os contactos preferenciais. E se calhar agora passava às dúvidas e esclarecimentos que entendessem convenientes. Obrigada. Obrigada. Eu tenho uma dúvida mais técnica, eu antecipei-me, não pus a mão, peço desculpa, fui indisciplinada. Em termos de formulário, no campo, em particular do anexo 2.5, onde é suposto fazermos a descrição detalhada do projeto, quantos caracteres pelo campo da descrição são permitidos? Já está estabelecido? Qual é o limite máximo? O limite máximo de caracteres, sim. Recordas-te, Pedro? 6.000 caracteres. Na descrição, depois no próprio formulário, é isso? Exatamente. Ok, ótimo. Brás Costa, bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigado. Antes de mais, elogiar a ideia de logo a seguir, ou durante a apresentação, se terem disponibilizado para esta sessão, que é de extrema importância. Eu tenho aqui algumas questões que eu gostava de colocar, a primeira das quais tem a ver com esta magnífica possibilidade de a constituição do consórcio ter alguma flexibilidade. Eu até direi mais, seria impossível neste momento definir exatamente quem vão ser todas as empresas. Do lado do sistema científico e tecnológico é simples, mas do lado das empresas é complicado, uma vez que o projeto é longo e há resultados que se pretende obter antes de poder fazer o envolvimento de empresas mais ajusante na cadeia de valor, por um lado. Por outro,
estamos sempre a falar de um processo em que, em primeiro lugar, terão intervenção empresas tendencialmente de maior dimensão, com maior capacidade tecnológica interna, e numa fase final, a disseminação, a transferência de tecnologia para as empresas do setor, que é maioritariamente constituído por empresas de pequena e média dimensão. Agora, nós não percebemos muito bem como é que isto pode ser feito, primeira questão, e também não percebemos muito bem como é que nós vamos, no formulário, prever investimento, sendo que esse investimento será investimento a ser realizado por empresas que dificilmente podemos identificar neste momento. Portanto, não sei se tem algum mecanismo. Nós conseguimos prever com algum rigor o envolvimento de empresas e até conseguimos, de alguma forma, orçamentar a sua participação. O que nós não conseguimos neste momento é dizer quem são. Portanto, gostava de saber se há algum código que podemos utilizar para empresas a identificar mais tarde e, se esse for o caso, também era importante saber se o devemos considerar como um bolo ou se devemos considerar empresa a empresa. Eu depois tenho aqui mais algumas questões, mais duas questões, mas se calhar íamos primeiro a esta questão. A sua dúvida é muito pertinente. Quanto mais detalhe conseguirmos dar nesta fase, melhor. Certo? Pronto. Essa é a informação que eu acho que é mais, que eu lhe posso dizer com mais segurança, quanto mais detalhe, quanto mais certeza tiverem relativamente a quem pode participar no consórcio, melhor. Se houver, nós não detalhamos ao nível da atividade, detalhamos tudo ao nível da medida, portanto, de alguma forma, quer o orçamento, quer todas as participações, vão a um nível mais agregado, que se calhar daqui a uns tempos pode ter mais algum detalhe e que se calhar é o detalhe que depois nós necessitamos quando estivermos a elaborar o projeto, mais para o final do ano e depois a elaborar os contratos, certo? Portanto, nessa fase precisamos ter mais detalhe. Agora, eu diria que faz o detalhe o maior detalhe possível. Susana, peço desculpa. Podemos ter algum botão para outros, se isso for o caso, mas... Nós, por aquilo que vimos no formulário, a certa altura nós vamos, por promotor, vamos ter que lá colocar valores. Não é? Portanto, das duas uma, ou se inventa um código que é promotor identificar 1, promotor identificar 2 e por aí fora, ou de uma forma mais agregada nesta fase. De qualquer das maneiras, eu penso que não haverá contrato se não houver uma desagregação grande. E daí até a questão que há pouco eu não fui muito claro, mas que é essa flexibilidade vai durar também durante a execução, não apenas entre a primeira e a segunda fase de candidatura, não é? Não. Esta flexibilidade é durante o contrato, não é agora, ok? Pois, por isso mesmo, quer dizer, a forma de contratualização... Mas agora o que nós estamos a pedir é para detalhar o mais possível, se for o caso, no convite ao consórcio, portanto, identificar que se calhar quem são os atores relevantes ou críticos nesta fase da constituição do consórcio. Esse não é um problema, Susana. O problema é o orçamento global... Mas este back-office está preparado agora para a parte do consórcio. Depois de aprovado, o back-office vai ser detalhado, vai ter mais detalhe e vai ser preparado para mais detalhe. Portanto... Ainda assim, Susana, peço desculpa estar a interromper, mas numa abordagem que nós fizemos já iniciamos, não é? Exato. Nós vamos ter que identificar os parceiros mesmo, ou melhor, vamos ter que indicar os parceiros mesmo aqueles que não estão identificados, porque o orçamento global que vamos propor há de ser o somatório dos orçamentos de cada um dos parceiros. E, portanto, se eu não tiver aqui um código para pôr parceiros que não estão identificados, mas que eu sei que vão existir, eu não consigo somar ao orçamento esse valor. Portanto, também mas nós podemos criar um mais global, vá. Isso seria extremamente interessante, era a minha sugestão. Se nós pudéssemos descrever, vamos imaginar, determinada tecnologia, isto é um caso praticamente real,
determinada tecnologia há de chegar à parte final com a utilização por um conjunto, imagine, de 30 PMEs. Se eu pudesse tratar isto como um bolo nesta fase, identificar como 30 PMEs e perceber qual é que é o orçamento para o envolvimento dessas 30 PMEs, isso seria extremamente confortável para nós, ainda que eu admito que lá para a frente... Há aqui uma coisa, vamos lá ver uma coisa, nem toda a gente tem que ser parceira, pode haver contratação de serviços, há PMEs, ok? Mas não é o caso, Susana, porque... Os parceiros vão ter todos, os parceiros, depois em sede de acordo de contrato de consórcio, porque o contrato vai ser, ao contrato que vão celebrar com a entidade pública que fizer o contrato com o consórcio, vai haver um anexo que é o acordo de parceria que é celebrado entre o segundo contratante do contrato e os vários parceiros. Todos os parceiros deverão ter obrigações e direitos, e orçamento, e atividades, e calendário, e responsabilidade na execução, etc. Isso não significa que todas as empresas ou todas as entidades que vão ser envolvidas, de uma forma ou de outra, que tenham de ser parceiros. Podem ser meramente prestadores de serviço e não ter que ter as obrigações e os direitos que um parceiro tem. Mas isso é um problema. Isso é um problema, porque uma coisa é envolver uma empresa que é fornecedora de um serviço que vai ajudar a montar a solução. Outra coisa é eu, na fileira, ter empresas que vão ser receptoras, vão ser utilizadoras do resultado final. Porque a questão é muito simples, quer dizer, nós estamos a começar uma intervenção tão... Se elas forem utilizadoras finais dos produtos que o consórcio vai desenvolver, elas não têm que ser parceiros. Ok? Elas não têm que ser parceiros. Mas não sendo parceiros, não têm comprometimento em cofinanciamento, e esse é outro problema. Não têm. Mas podem ser os beneficiários últimos. Mas aí estão as questões do consórcio... Nós temos um projeto para as reservas da biosfera no sistema de incentivo, em que a beneficiária última dos produtos que vão ser oferecidos e dos instrumentos que vão ser desenvolvidos vão ser as reservas da biosfera. Elas não fazem parte do consórcio do projeto, nem podem fazer. E são as beneficiárias últimas do projeto que está a ser desenvolvido. Mas isso levanta uma questão extremamente sensível, que é as empresas que estão nas fases iniciais vão elas cofinanciar um resultado que essas empresas no final da fileira vão usufruir sem qualquer tipo de cofinanciamento. Porquê? Está-me a dizer isso porque não definiu isso no contrato. Porquê? Não sei se é assim. Depende do contrato que for negociado e celebrado. Isso não significa... Por favor, as minhas colegas ajudem-me. Se acham que eu estou a dizer algum disparate, por favor, corrijam-me. Há duas hipóteses. Ou essas empresas são efetivamente, entram na linha dos beneficiários e então o que nós podemos prever é uma rúbrica, chamemos-lhe outros ou qualquer coisa do género, onde cabem esta parte do financiamento a que se está a referir, ou essas empresas não fazem parte da linha de financiamento, ficam fora da linha de financiamento. Essa é uma questão que está a levantar, que eu acho que com que nos estamos a confrontar agora pela primeira vez. Não é? Essas beneficiárias de fim de linha entram ou não na linha de financiamento? Esta questão, Susana, não tinha sido... Está a ser levantada agora. Se entram, então, nós criamos uma rúbrica mais generalista, vamos lhe chamar qualquer coisa. Pronto. Podemos fazer. Agora, aqui a minha noção de beneficiário é que beneficiário último não significa que seja parceiro, para mim. Pois não. Porque se calhar o cluster ou o cluster de competitividade associado à fileira do vestuário e da moda, se calhar não quer que se esgote, que fique o projeto fechado em si e nos associados ao cluster, mas provavelmente o que eu acho é que também quer que isto fique, o impacto
nem toda a fileira a nível nacional, sejam eles associados ou não. E, portanto, eles não têm que ser parceiros e vão beneficiar. Aliás, o país todo vai beneficiar das reformas estruturais e todo o dinheiro que vem do PRR. E, portanto, não tem que ser... Aqui o beneficiário, o último, não tem que ser o parceiro. O parceiro é ajudado no seu cofinanciamento, tem obrigações e tem direitos e tem deveres. Portanto, ele não é... O projeto não é só para si. Ele pode estar a desenvolver para terceiros. É por isso que eu estava a dizer. Mas os envolvidos é que fazem o cofinanciamento. E isso pode criar aqui algum desequilíbrio entre os que entram no consórcio e os que estão do lado de fora. Não é? Sendo que isso depende do que for celebrado e do que nós definirmos todos. Inclusivamente vocês. Pronto, é isso que temos que olhar. Pronto, pode se calhar ter que ponderar isso um bocadinho com mais... Muito bem. De qualquer forma, esta ideia de que podemos tratar isto como um bolo, um conjunto de empresas a decidir depois, agrada-nos muito, porque em termos... Mas eu posso lhe pedir, de uma forma assim já imediata, que esse bolo, por exemplo, não represente um montante muito significativo do projeto, porque senão não vou perceber qual é a qualidade do consórcio. Com certeza. Aí, 20%? Se me disser que representa 20% ainda consigo perceber, ok. Mais que isso, se calhar, é difícil, digo eu, não sei. Claro que sim, mas andará por esses valores, andará com certeza por esses valores. Nós temos um caso em que o beneficiário é tão abrangente, que não há nenhuma forma de o pôr a cofinanciar esta operação, que é o caso de nós como cidadãos. O último pilar... Quando nós estamos a falar de uma cultura de um comportamento, alteração de comportamento, exatamente. Mas assim, ele no limite pode pagar no preço. Certo, mas alguém dentro do consórcio vai ter que pagar uma parte desse... Mas porquê que vocês veem sempre isso dessa forma, quando vocês próprios também vão beneficiar? É que assim, independentemente de haver ou não cofinanciamento, e vocês sabem que nas regras de auxílios de Estado, eu estou a falar de COP porque eu não sei quais vão ser as taxas, porque ainda não, infelizmente não conseguimos dizer, mas quando são apoiados, e os noruegueses nisso têm uma filosofia muito grande, e eles são muito rígidos nestas aplicações das regras de auxílio de Estado. Porquê? Porque eles dizem que mesmo as empresas privadas, quando têm taxas de financiamento baixas, estão a beneficiar de uma ajuda e que não teriam e que não iam desenvolver em termos de investigação e desenvolvimento, e que vão ter um posicionamento privilegiado no mercado porque foram apoiados para o fazer. E, portanto, eu não consigo, custa muito ver isto na lógica do beneficiário que depois tem que cofinanciar. Peço desculpa, mas acho isso um bocadinho redutor, mas ok. Enfim, acho... Eu ia dar aqui apenas um exemplo. Há uma empresa que vai produzir fibra celulósica e há não sei quantas empresas que vão utilizar essa fibra celulósica. Para utilizar essa fibra celulósica, eles vão ter que fazer alterações. Não é? Ele é beneficiário, ele vai ter benefícios por participar no projeto, porque, vamos imaginar, temos aqui 50, não temos 5.000, temos 50. E, portanto, seria lógico que, em determinada medida, estas empresas que vão ser beneficiárias vão ficar com ativos que lhes vão render coisas, não é? e que tivessem uma participação, em função das regras, claro, também no cofinanciamento, porque nós sabemos que o cofinanciamento não é 100% nem coisa que se pareça, e é preciso que o dinheiro apareça. Mas enfim, eu acho que esta solução de, por um lado, nesta fase, encarar isto como as que tiverem que estar dentro e que não estão identificadas como um bolo, e de prever também a possibilidade de envolver empresas sem que estejam dentro do consórcio, eu acho que as duas coisas são extremamente interessantes. Uma segunda questão é... a Susana disse que neste momento nós temos que ter uma ideia, enfim, uma ideia dos valores, etc. Mas numa viagem que fizemos dentro do formulário, pareceu-nos que tínhamos que ir a algum detalhe, identificando investimento e também compromissos ao nível de cada entidade e não ao nível de cada iniciativa ou de cada atividade. Ao nível da medida, sim. Portanto, nós, no formulário, para ter os valores da medida, nós temos que ir até às atividades e ir preenchendo com as atividades. Estou certo ou estou errado?
Não precisa de chegar a esse detalhe agora. As atividades podem ser facultativas. Não vão, ok? As atividades vão ser facultativas. Se não preencher as atividades, o formulário não o impede de continuar. E como é que o valor depois é somado? Não se ouve, Pedro. Portanto, o valor do orçamento está associado à medida, não à atividade. Nós vamos indicar um valor para a medida e não à atividade. Muito Exatamente. bem. Sim. Porque achámos que ia ser muito pesado agora, demos mais tempo até agosto de propósito e achamos que podia ser muito pesado e muito difícil de chegar a esse detalhe. Está truncada à medida, portanto, as atividades até pode-vos ajudar ou não, mas é facultativo, não impede de continuar a formular. Sim, de qualquer das formas nós temos que pensar ao nível da atividade, embora ao agregar estamos a correr menos riscos, não é? Claro. Para afinar. Tenho uma terceira e última questão que tem a ver, ou melhor, tenho uma terceira e não era a última, mas a última já nem faço a pergunta. Porque é a da taxa de financiamento. Pronto, essa é aquela do $1 milhão. Exatamente. Enfim, nós admitimos que o que virá aí não há de ser uma coisa muito diferente de outras coisas e, portanto, exato. Dentro dos nossos limites... Eu não quero acreditar que seja pior, eu não quero acreditar que seja pior, não vai ser pior de certeza do que já existe, portanto, vamos tomar como mínimo, não quero acreditar nisso e quero acreditar que vai haver alternativas de cofinanciamento não público também, está bem? Muito bem. A terceira de 4, que passa a ser a última, ficamos com muitas dúvidas sobre a lógica da libertação de dinheiro. O Sr. Ministro foi muito claro. O Sr. Ministro disse, a gente vai ter que avaliar resultados, KPIs, metas, etc. E é em função disso que nós vamos libertar o dinheiro. Pronto, nós gostaríamos de saber um bocadinho melhor como é que isto vai funcionar. Não há lógica de adiantamento, há lógica de adiantamento, a lógica de pagamento integral quando se atinge cada um dos KPIs, temos que disseminar KPIs pelo projeto todo para não ficar uma eternidade à espera do dinheiro, porque basicamente estamos a falar de investimentos que são grandes, não é? E isso pode implicar necessidades de financiamento bancário. Estou a pensar, logo em primeiro lugar, nas entidades do sistema científico e tecnológico, que não são propriamente ir ali pedir 500 mil emprestados. Já há alguma regra para isso? Eu gostava, olha, essa é de $2 milhões. Pá! Eu percebo que esta angústia é a nossa. É a nossa e não conseguimos, de facto, responder. Já há alguma ideia de quando acabará notícias? Eu não tenho ideias de notícias. A semana passada nós não referimos, eu não referi, mas a semana passada saiu logo no início da semana a estrutura de governação da Missão Recuperar Portugal e que também está no site do Fundo Ambiental o decreto-lei que o cria, a resolução do Conselho de Ministros, peço desculpa, e a resolução do Conselho de Ministros que cria também a estrutura de governação do PRR. A estrutura de Missão Recuperar Portugal tem lá numa linha que vai definir as normas técnicas que vai dar aos beneficiários intermediários, que são a figura que nós estamos aqui a representar, Fundo Ambiental e APA. Somos um beneficiário intermediário que vai fazer um contrato com essa estrutura Missão Recuperar Portugal, mediante o conjunto de obrigações, e que depois vos celebra contratos mediante avisos públicos, transparentes, etc., tudo como deve ser, como é habitual em avisos ao mercado, em que celebra depois um contrato, depois de uma avaliação de análise de mérito, celebra convosco um contrato em que se define lá todas as regras, os deveres e as obrigações. A Missão Recuperar Portugal vai definir as normas técnicas todas que nos tem que dar enquanto beneficiários intermediários. E, portanto, as normas técnicas, espero eu, o ajudem a dizer exatamente
como é que vão ser feitos os reembolsos ou os pagamentos, como é que vai ser desembolsado o dinheiro, se há adiantamentos, qual é a percentagem de custos indiretos que nós admitimos, quais são verdadeiramente as despesas elegíveis aceites, como é que vai ser libertado o dinheiro, se é por tranche, se é por cumprimento dos milestones, dos marcos, se é apresentação de faturas, etc. Isso não conseguimos dizer agora. O que eu lhe consigo dizer é aqueles KPIs e aqueles indicadores devem constar das vossas propostas. Agora, também há um cronograma. Vocês também têm que detalhar o cronograma, com mais ou menos certeza, óbvio, mas isso depois é tudo corrigido e acertado, naturalmente. Ora, eu diria que, se calhar, têm que pensar um bocadinho no cronograma, porque naturalmente não vão entrar todos os parceiros ao mesmo tempo que são necessários, as atividades não começam todas a 1 de janeiro de 2022, há atividades que, se calhar, só começam no terceiro ano, e, portanto, e os KPIs estão associados aos cronograma. Naturalmente não pode cumprir um KPI se estiver associado a uma atividade ou uma medida que seja no último ano do cronograma, não é? Portanto, tem que haver aqui bom senso quando se aplica a estas coisas. Portanto, eu sei que há muitas incertezas, mas vocês sabem em termos físicos o que querem fazer ao projeto, não é? E, portanto, ter isto presente. Nós não conseguimos agora, eu podia lhe dizer, sim, vai haver adiantamentos, que faz sentido, e que seria reembolsável e que seria deduzido proporcionalmente ao longo do contrato. Mas eu não sei se isto vai ser aceito. E, portanto, é melhor eu não dizer isto agora, porque posso estar a induzir-vos em erro. E prefiro dar-vos menos informação, mas também dizer-vos assim, eu sei a lista das entidades que estão aqui a ouvir-nos, nós podemos tirar essa lista de entidades, isto está por e-mails, nós podemos ter uma comunicação aberta no site do Fundamental com este detalhe, assim que tivermos a informação toda, e também podemos mandar-vos um mail de alerta a dizer-vos saiu esta informação que atualiza a anterior, se isso vos ajudar. Claro que sim. Boa tarde. Paulo Cadeia, CITEV. Tal como o engenheiro Brás Costa estava a dizer, nós já tivemos aqui a fazer alguns testes com o formulário e se calhar esta pergunta é mais para o engenheiro Pedro Gomes. Nós tentámos ir aqui até ao final e fazer algumas simulações e uma das quais nos está a dar erro, ou porventura nós é que estaremos a fazer alguma coisa errada, tem a ver com gravar o orçamento. Nós, ao gravarmos o orçamento, introduzirmos a entidade e depois a medida e metermos um valor inteiro, simplesmente, sem vírgulas, sem nada, está-nos a dar um erro que diz conversion from type database null to type data is not valid. Já tentámos várias vias, meter com vírgulas, com pontos inteiros, e ele aparentemente não grava. Talvez estejamos aqui a fazer alguma coisa errada. Portanto, introduziu valores numéricos, independentemente do formato, quer com pontos, com vírgulas, inteiro, e mesmo assim não gravava. Não. Se introduzir um valor com pontos, ele dá um erro diferente, diz que o campo não é válido, admite que seja por causa do ponto. Mas se introduzir um número puramente inteiro, por exemplo 10.000, 20.000, ele dá logo esse erro quando se tenta gravar. Eu só introduzi uma rúbrica, só introduzi recursos humanos, portanto tínhamos a entidade, o ano, a entidade, a medida, um valor para os recursos humanos, 20.000, e ele dá este erro. Certo. Uma das validações que iria pedir para efetuar seria verificar se num dos campos anteriores, a nível das atividades, todas as entidades estão gravadas. Não sei se adicionou parceiros. Sim, temos um parceiro adicionado, estão os dois gravados, aparece o líder e aparece o parceiro. Ok. O que eu pedir seria para nos enviar então um print screen do tipo de erro que lhe aparece, para também podermos fazer o despiste deste erro. Sim, muito bem. Ser algo associado à plataforma. Está bem, combinado. Uma última questão, eu penso que pronto, o formulário já foi feito assim de propósito, quando estamos a adicionar os parceiros, existem quase todos os campos, são praticamente obrigatórios. E um que nos pode levar um pouco mais de tempo a obter são as cartas, são os anexos, não é? Independentemente de nós
termos informação sobre diversos parceiros que podem integrar o consórcio, não é? E que poderíamos, por assim dizer, ir adiantando o formulário, e ele não nos permite gravar essas entidades enquanto não tivermos tudo, a declarações, a cópias de estatutos, cartas de intenções, pronto. Eu não sei se terá que ser mesmo assim ou se não haveria a hipótese de mais tarde validar e isto ir acrescentando o consórcio até para nós evoluirmos no resto do formulário. Sim. Poderemos retirar a obrigatoriedade desses campos para eu poder gravar isso. E poder avançar na plataforma. Mas senão não conseguimos. Ok. Sim. Pronto. O Pedro corrige essa parte. Sim, porque senão não faz sentido. Exatamente. Nós retiraremos a obrigatoriedade dos campos dos parceiros e poderá evoluir no preenchimento. Pronto. Isso já ajuda bastante. Da minha parte, para já é tudo. Obrigado. E obrigada por ter testado já. Obrigada. Mais dúvidas? Cristina, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não estou a ver aqui mais mãozinhas, mas mesmo sem mãozinhas, se tiverem mais dúvidas. Carla. Não, o que não, Susana, foi pelos vistos, foi suficientemente claro. Portanto, temos aqui ainda um conjunto de questões que não conseguimos responder, mas que à medida que for sendo possível, portanto, também as disponibilizaremos. Só reforçar a questão de, por favor, utilizem a plataforma, temos que verificar se ela está a funcionar bem o mais cedo possível, para depois vos permitir que mais para o final do tempo seja tudo em velocidade de cruzeiro e não haja aqui questões acrescidas. Portanto, nós vamos continuar disponíveis através do e-mail dedicado, portanto, coloquem lá as questões que entenderem, responderemos com a agilidade possível dentro das nossas competências, quer a APA, quer a Secretaria-Geral, portanto, e à partida disponham, vamos claramente andar para a frente com este sistema o mais rapidamente possível para que estejamos habilitados no final do prazo a claramente ter o máximo de informação possível na plataforma que nos permita depois decidir e avaliar e decidir, aliás, os consórcios com os quais vamos contratar e avançar neste grande desafio. Carla Joana Silva, tem ainda uma questão. Carla Silva, tem mais uma questão também relativa ao formulário. Pelo que nos parece, o promotor, para cada líder de iniciativa ou de medida, o promotor líder é sempre o mesmo, ou seja, tem que ser o promotor líder do consórcio, não? Poderemos escolher um outro parceiro? Claramente. Pronto. Claramente. Mas eu acrescentava, desculpa interromper, Carla, acrescentava que nós estivemos a testar e pareceu-nos que só nos permitia selecionar o líder. Não havia possibilidade de selecionar. Nós também só tínhamos um parceiro adicionado, fizemos uma simulação. Sim, mas então tem que ser livre. Aliás, se não tiver livre, nós pomos e imaginem, pode ser promotor, pode ser o líder e um parceiro, ou pode ser vários parceiros e não ser o líder, ou etc. Dessas hipóteses têm que estar todas abertas. Exatamente. Susana, permite-me complementar a informação, ou seja, portanto, temos o líder do consórcio será o mesmo, portanto, creio que será essa informação que se estará referido no preenchimento da plataforma, mas ao nível da medida, em baixo terá associado todas as entidades que poderão ser selecionadas, tanto o líder do consórcio como os parceiros. Nós vamos testar e caso enviaremos com a dúvida anterior, porque pareceu-nos que não estávamos a conseguir selecionar. Pronto, mas se tiverem essa dúvida, mandem novamente o print screen para aquele mail e nós respondemos, porque pode estar ali alguma coisa que esteja a impedir. De qualquer forma, cada candidatura só vai ter 2 acessos do vosso lado, porque havia entidades que não queriam partilhar a informação, e bem, com outras entidades. E, portanto, o líder do consórcio tem uma senha de acesso. Se o líder do consórcio for ajudado no seu preenchimento com um consultor, também tem essa senha de acesso, mas só eles. E, portanto, não há aqui uma partilha de informação por todos, que toda a gente está a ver tudo, todos. Quando os parceiros querem que isso fique confidencial, naturalmente fica, e só dá permissão ao líder do consórcio, está bem? Não vai ser uma coisa entre todos, porque se eles não querem fazer isso, temos que respeitar esse direito. Nos últimos mobilizadores tivemos uma guerra quase sangrenta com o Compete exatamente por causa disso. Mas porquê? Porque todos conheciam todos?
Não, porque o líder do consórcio é obrigatoriamente uma empresa e as outras empresas não queriam libertar informação para ser vista por outras empresas. Confiaram no CITEV, mas não confiavam nas outras empresas. Não é confiar, não é por desconfiança, é porque Não, é por questões... há informação que é muito sensível. Claro. Mas pronto, não vai ser o caso aqui. Ótimo. Não é? Não vai ser o caso, dada a obrigatoriedade dos líderes dos consórcios. Portanto, e por causa dessa questão da privacidade, é por isso que estamos a dizer isto. Não sei se há mais dúvidas. Eu quero agradecer muito a disponibilidade e todas as dúvidas que já suscitaram, que foram muito úteis já para avançarmos e corrigirmos já algumas coisinhas. Provavelmente na sessão que vamos ter amanhã para o calçado já vamos ter outras respostas e já vamos corrigir estas. Se calhar temos outras, mas depois nos transmitimos. De qualquer forma, isto fica gravado e quero agradecer. Agradecemos. Pronto. Não sei se há mais alguma questão. Não vejo mais ninguém. Pronto, já sabem que nós estamos cá, disponham. E obrigada e bom trabalho. Já uma boa tarde a todos. Até à próxima. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, até à próxima. Boa tarde, obrigado.